Continuando essa playlist de fonética e fonologia que eu estou montando aqui no canal, hoje eu inicio o primeiro vídeo, na verdade, sobre os segmentos vocálicos, ou seja, sobre as vogais. Todos os vídeos anteriores a esse daqui, desde que comecei esta playlist de fonética e fonologia, muitos deles foram tentando explicar a descrição dos segmentos consonantais. O livro, o texto base que eu uso para construir essa playlist aqui no canal é esse. O link está na descrição, caso você tenha interesse. Thaís Cristófalo e Silva, Fonética e Fonologia do português brasileiro, né? Só fazendo uma breve revisão, nos vídeos anteriores a gente entendeu o que é o aparelho fonador, o trato vocal, e também entendemos sobre a descrição dos segmentos consonantais. Segundo esse texto, todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Vou repetir. Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução nas cavidades supraglotais. Ou seja, aquelas regiões ou aquela região que está acima da glote, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Então, o segmento consonantal, na sua base, ele tem por definição isto que eu acabei de mencionar, que ocorre a obstrução da passagem de ar ou da corrente de ar. Em algum momento, o ar é obstruído. Por exemplo, vou usar a palavra letra, mas não é letra, né? Vamos pensar na palavra bola e pata, por exemplo. Então, essa palavra com a letra P e com a letra B, que são fonemas da língua portuguesa, porque se diferenciam, então veja que há obstrução da passagem de ar, neste caso, desta consoante. Então, bo. O ar está sendo obstruído bilabial, pelos dois lábios. Então, essa é a ideia geral das consoantes. Quando existe, então, obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar. Veja bem, agora é que entra a questão desse vídeo de hoje. Por outro lado, na produção de um segmento vocálico, ou seja, das vogais, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção. Certos segmentos têm características fonéticas não tão precisas, mas de consoante, seja de consoante ou de vogal. Esses segmentos são denominados na literatura de semivogal, aí é um outro assunto, né? Bom, e quando vimos sobre as consoantes, nós aprendemos que na verdade isso aqui que eu vou dizer se aplica tanto a consoante como a vogal, se estudar os articuladores, né, do trato vocal, se ele é um articulador passivo ou ativo. E nós vimos que nas consoantes temos que identificar sempre três coisas, na verdade. O lugar de articulação, que é onde ocorre a produção dessa consoante. Ou seja, por exemplo, aquela palavra que eu comecei esse vídeo, bola ou pata, esse B, ele é bilabial, então o lugar de articulação se chama bilabial. E também temos que observar o modo ou a maneira de articulação, ou seja, a maneira como isso acontece. Por exemplo, a palavra bola, ela é bilabial porque envolve esses dois articuladores, o lábio inferior e superior, um ativo e outro passivo, mas também a maneira como isso ocorre é de maneira oclusiva, ou seja, é uma espécie de explosão. Então, bola, bola. Você entende que quando esse livro traz essa ideia do que seja maneira ou modo de articulação, é isso, a maneira como ocorre. E também, claro, se uma consoante é vozeada ou desvozeada. Isso é a fricção. E também em vídeos anteriores, então, entendemos isso tudo e eu apresentei a tabela fonética consonantal do português brasileiro, que é esse aqui. Beleza? Bom, já entrando nas vogais. Vamos lá. Deixa eu chegar nelas aqui. Quase. A descrição dos segmentos vocálicos. Apresentamos a seguir os parâmetros
articulatórios relevantes na descrição dos segmentos vocálicos. Na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar, como eu já disse, não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção do trato vocal. Segmentos vocálicos são descritos levando-se em consideração os seguintes aspectos. Veja bem quais são os aspectos que são levados em consideração. Na consoante, nós vimos que os aspectos são o modo de articulação e o lugar de articulação. Já nas consoantes, do ponto de vista fonético, fonológico, fonético, né? São levados em consideração os seguintes aspectos. Primeiro, a posição da língua em termos de altura. Então, na produção de segmentos vocálicos, a altura da língua faz diferença. Posição da língua em termos anterior ou posterior, ou seja, se ela está deslocada, se a língua está deslocada para frente ou para trás, ou seja, mais próxima, a língua mais próxima dos dentes ou mais próxima da garganta, da glote. E o terceiro aspecto a ser levado em consideração é o arredondamento ou não dos lábios quando se faz essa emissão de uma vogal. Nos próximos pontos, eu não sei se falo isso nesse vídeo de hoje, deixa eu dar uma olhada se tem muita coisa para dizer. Tem sim, então é o seguinte, esse primeiro vídeo foi só uma introdução aos segmentos vocálicos e nós entendemos que para que seja um segmento vocálico não pode haver obstrução da passagem da corrente de ar e que, diferente das consoantes, os aspectos que são levados em conta ou em consideração é sempre com relação à língua, em termos de altura da língua, se ela está baixa, se ela está alta, enfim, a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, em termos se a língua está deslocada para frente ou para trás, e em termos, também envolve não só a língua, claro, né? Envolve várias partes, vários articuladores passivos ou ativos, várias partes do trato vocal, mas a língua é bastante importante nas vogais. E o terceiro aspecto é o arredondamento ou não dos lábios. Eu vou só dar um exemplo aqui para dar uma pincelada do que seria isso. Por exemplo, a vogal A. Veja que o arredondamento dos lábios é diferente do arredondamento da vogal O, A, O. São diferentes. E se você tentar fazer isso aí nesse vídeo, quando você está assistindo, você vai perceber que a língua se movimenta de forma diferente para ambas as vogais. Então, A, E, I, O, U. Veja? Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, em que eu trouxe uma introdução à descrição dos segmentos vocálicos. Lembrando que nós estamos sempre tratando aqui de fonética do ponto de vista da descrição dos segmentos consonantais e vocálicos. E hoje falei sobre as vogais. Nos próximos vídeos vou tratar sobre a altura da língua, sobre cada um desses aspectos, a altura da língua, a anterioridade ou posterioridade da língua e o arredondamento dos lábios. Beleza? Entre outras coisas que também abordarei para finalizar as vogais. Eu fico por aqui nesse vídeo, a gente se vê semana que vem. Valeu!